você viu? Legal. Agora da cachoeira, assim, você vai botando água no vasilha. Terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, indo pra Chapada. Eu, motorista João, Pedro Henrique atrás. Daqui a pouco estamos chegando lá. Estamos começando a ver o famoso Morro do Ouro. Bem grande, a montanha é bem grande, bem bonita. A montanha é bem grande. Um dos símbolos da Chapada Diamantina é um cartão postal, na verdade, né? A gente já veio vendo algumas montanhas, mas quando chega aqui a gente tem que parar para dar uma admirada a mais. Estamos aqui em Mucugê, frente ao cemitério de Santa Isabel. É um cemitério que tem uma influência europeia, na verdade, falam, né? Cemitério bizantino, né? Da influência dos mouros na Península Ibérica. E no mundo, além desse cemitério, tem só outro lá, se não me engano muito, na Itália. É bem interessante o cemitério de Santa Isabel, a gente vai dar uma olhadinha nele agora lá. Finalizamos a nossa pequena visita ao cemitério gótico bizantino de Santa Isabel, de Mucugê. Tá aí mais um capítulo aí, mais um pouquinho da história que é da Chapada Diamantina, que é gigantesca. Estamos passando agora no centro histórico, no centro da cidade de Mucugê, na verdade, né? E é muito forte o turismo aqui. É uma cidade muito simpática para observar que o calçamento é conservado do tempo da época mesmo, do auge do garimpo. Lembrando que no auge do garimpo, gente, eles contratavam bandas do Rio de Janeiro para tocar aqui. Vocês terem ideia como é que tinha dinheiro, como é que corria dinheiro. Você imagina 1900 e pouquinho, 1910, 1909 mais ou menos, os caras vinham a cavalo, né? Vinham até Salvador de navio, depois pegavam um cavalo, acho que era, se não me engano muito, quase 2 semanas de Salvador para cá, 400 quilômetros a cavalo, para você ter uma ideia. Tinha público, tinha gente, corria muita grana aqui. E essa serra, ela se chama Serra do Capabode. Aqui nos anos 80 teve um auge muito grande de aparições de luzes, né? A gente fala que é disco voador e tal. Até hoje ainda tem. Um município próximo aqui, que também é uma cidade histórica, também muito interessante, que faz parte desse conjunto da Chapada Diamantina, que é Igatu. O pessoal fala que vai lá e vê luzes à noite. Muitas pessoas já relataram, fotografaram e filmaram luzes lá. Vem muitos estudiosos pra cá. Tem muita coisa. Se você for vir a Chapada Diamantina e quiser falar sobre isso, né? Então tem muita coisa interessante. Tem muitos relatos, tem ufólogos que moram aqui, tem o tal do Paulo Guzmão, e tem em Morro do Chapéu, que é o outro lado da Chapada, também pouquíssimo explorado turisticamente. O seu Alonso Valdir Regis é ufólogo, ele é um estudioso, uma pessoa que tem uma cultura imensa. Eu tive o prazer de conhecê-lo. O seu Alonso, você ficaria horas conversando com ele. E é engraçado que a primeira vez que eu vi o seu Alonso, eu achava que ele era, né, não era muito certo da cabeça. E paguei a língua, literalmente. Ele é uma pessoa que tem uma cultura incrível, lê muito, pesquisa muito e acredita piamente. E já viu algumas vezes aí objetos no céu. Infelizmente nunca vi nada, mas quem sabe um dia eu possa ter minha própria versão dessa história de discos voadores, ou luzes, objetos, o que seja.
Depois de 18 horas da estrada, 1.200 quilômetros, chegamos aqui em Itaitê, Chapada Diamantina, parte sul. Eu, Pedro e João, a gente foi na pousada, depois viemos para o restaurante Casa Velha. Nós vamos comer uma pizza agora, depois de uma viagem tão longa. As pizzas, então já. E aí, Pedro, o que você achou? Achei boa, é a massa fina, parece tipo um biscoitinho mesmo. Ela tem bem pouquinho molho de tomate, tem bastante queijo. E é boa, não é melhor do mundo, mas é boa. Uma é calabresa e a outra é milho com bacon. E aí, João? Bom dia, estamos aqui na pousada, Bela Vista. Hoje eu passeio na Cachoeira do Herculano, tá? No município de Itaitê, Bahia, aqui na Chapada Diamantina, no povoado de Colônia. A gente vai até Colônia hoje, vamos encontrar com a nossa guia, a Marli. De lá nós vamos para a Cachoeira do Herculano. Estamos aqui no início da trilha, Cachoeira do Herculano. Temos o carro aqui, nossa guia Marli. Bonfim já está lá descendo com o João Vitor. Começar agora, são 8h36. Estamos aqui numa casa de farinha, bem tradicional. Nossa guia aqui, ó, Marli Bonfim. Isso. Tá explicando aqui o processo bem rústico, né? Pode falar, Mari. Diz que rala a mandioca, aí coloca em sacos as camadas, coloca essa tampa em cima e aperta com esse parafuso aí para sair toda a água, para dar continuidade no processo. Da massa, né? Isso. Aqui é a casinha de farinha. Ele produz também a goma aqui, Mari. A tapioca não, é só farinha mesmo de... As duas coisas. Ah, produz duas Beiju coisas? também. Beiju também, né? Isso. Ah, que legal. Muito bom. E aí, pessoal, estamos aqui nas ruínas da casa que foi de seu Herculano. Marli ali, ó. Marli, lembrando que a Marli é sobrinha do seu Herculano. Tá dando as explicações pra gente. Ele morou aqui muito tempo. Bem interessante. Aqui as ruínas aqui da casinha onde morou seu Herculano. Foi a última morada dele aqui, não? Uma das últimas casas que ele construiu. Ah, Essa então. aqui. Que legal. Ele vinha passar só o final de semana e já estava doente, passava o final de semana aqui 2, 3 dias e retornava para a colônia de novo. Bem legal. Eu permanecia morando aqui. Bem interessante. A história do seu Herculano, que deu o nome da cachoeira, porque ele morava aqui perto. Dono dessas terras aí. Bem interessante. Você viu? O barulho da cachoeira, assim, você vai botando água na vazia. Ali, cara, tranquilo, né? Fica aqui assim. Será que você abrir ele aqui assim, ó? Aí, ó. Ele pega no dedo, tá vendo? Então esse óleo fica inflamável, né? Fica mais É. fácil de pegar o fogo. Aí, dá um fogo bem rápido. Isso é o quê? Chama candombar. Que a gente vai fazer trilha, vai acender fogo rápido. Olha lá. Aí, ó.
Vira uma tocha natural, tá vendo? Legal. Pessoal, olha só que legal. Feito aqui, ó. Manga desidratada. Delicioso, viu? É natural, né, Maria? Não tem nem açúcar aqui, né? Fantástico. Fica muito doce. Uma maravilha. É muito gostoso. É bem doce, chega a ser até um pouco ácido. Um pouco acidez também. Mas ele é bem fino, tem uma textura que me lembra alguma coisa, mas eu não... Bem fibroso da manga. É uma delícia. Aqui no município de Andaraí, por acaso, por sorte, a gente encontrou um grupo de senhores que faz a reisada, folia de reis.